Pessoal, hoje eu estou aqui com o VAP. Opa! Para poder responder uma pergunta que tem aparecido muito aqui no canal recentemente, VAP. Tanto nas lives, nos comentários dos vídeos, minha caixinha no Instagram tá cheia dessa pergunta também, que é o seguinte, né? Essa nova RTX 4050 de notebooks aí tá melhor que uma RTX 3060? E VAP, o pessoal tá perguntando isso porque recentemente surgiram aí alguns lançamentos de notebooks com a RTX 4050 num precinho bem interessante. E parece que agora, nesse momento, os notebooks que tem uma 4050 estão competindo no preço mais ou menos contra notebooks que tem uma 3060, né? Que foi o lançamento dos novos Dell G15, Avel, Ion, né? Que já contam com essas novas 4050 mais baratas. Elas vieram aí num preço interessante, causando muito essa dúvida por estar competindo diretamente com uma linha da geração anterior, né? Sim. Aí fica aquela, eu faço upgrade de linha agora, qual que vale mais a pena eu investir esse dinheiro, já que estão praticamente no mesmo valor. Lembrando que a 4050 é final 50, teoricamente a placa de vídeo de entrada, apesar de que a 4050 não tá com preço de entrada, que a 3060 já é uma placa de vídeo mais intermediária. Mas será que a 4050 ela conseguiu substituir a 3060? Como é que tá essa diferença de performance? Nós já fizemos um vídeo parecido com esse, um tempo atrás, falando das 4060, quando elas apareceram aqui no Brasil, né? E nas 4060 a gente não ficou tão animado, né, VAP? A gente não achou que a 4060 teve um ganho tão grande com relação às 3060 na época, né? A gente chegou a fazer o vídeo quando a gente testou a 4060 do Strix, a primeira 4060 que a gente teve contato. E ali a gente deu mais destaque pro processador, ele acabou não se destacando tanto porque a gente não viu uma evolução tão grande em cima da 3060, que é a mesma placa de vídeo da geração anterior, né? Então ali ela não se destacou tanto. Eu lembro que foi uns 10 a 15% só de ganho em cima da 4060 comparado com a 3060. Então, tipo, é um ganho pequeno para um investimento. E o valor da 4060 tá muito mais alto, né? O notebook com uma 4060 era muito mais caro. Então, a gente meio que não gostou tanto do upgrade da 4060. Mas da 4050 tá um pouco diferente esse cenário, né? Aqui a gente já mudou bastante coisa, inclusive em resultado de performance a gente já começa a ter mais essa dúvida. Aqui o salto já foi um pouquinho maior. Então a gente tem algumas tabelas aqui para mostrar para vocês. Só antes, só pedir, né? Se você curte esse tipo de conteúdo e se a gente te ajudar de alguma forma com essas informações, não se esquece de deixar seu gostei. E outra coisa, o pessoal tá perguntando muito sobre as 4050, porque, de novo, surgiram promoções de notebooks aí com 4050 num preço interessante. E caso você queira ficar sabendo dessas promoções, se você não conhece ainda, né? Vem conhecer nosso site benchpromos.com ou os nossos grupos de promoções também, que a gente posta promoções de notebooks lá. E foi lá que surgiram essas promoções aí de notebooks interessantes, como a 4050. E aí, de repente, se você queria comprar algum notebook, é por lá que você vai pegar num precinho interessante. Os links estão todos aqui na descrição, mas bora lá. Vamos ver essa 4050 então, vai. E bom, Vav, começando, vamos falar sobre as diferenças de especificações, né? Ficha técnica. Tem diferença da 3060 para 4050 na parte escrita ali, na parte de especificação, quem que tá melhor? A 3060, como você comentou que é uma placa já de nível intermediário, ela continua na frente em alguns pontos. Ela tem mais núcleo CUDA, ela tem a mesma quantidade de VRAM da 4050, agora ambas têm 6 GB de memória, só que ela tem uma interface de memória um pouquinho maior, então tem mais largura de banda. Por outro lado, a 4050 evoluiu em núcleos de Ray Tracing e os Tensor Cores, que são os núcleos para fazer o DLSS, a parte de inteligência artificial da NVIDIA. Ela tem clocks bem mais altos agora, passa dos 2 GHz de clock com facilidade. Ela também tem um encoder de nova geração, que traz tecnologias como, por exemplo, a V1, para gravar e fazer streams com melhor qualidade, e principalmente o DLSS 3. Que é a mágica de ganhar frame de graça. A principal diferença, né, ali que traz junto também a tecnologia do Frame Generation, que te dá FPS ali meio que de graça. Então você tem ganhos e perdas por parte da 4050, né? De novo a dúvida, por isso que a gente quer mostrar como que isso se reflete na prática, qual vai ser o desempenho em jogos, né, em número de FPS. Assim, na especificação técnica, você ganha em tecnologia na 4050, mas perde em coisas brutas. Por exemplo, quantidade de núcleos CUDA cores, a 3060 ainda tem mais. Você tinha comentado que para renderização de vídeo, provavelmente uma 3060 ainda vai ser melhor porque tem mais CUDA cores, por exemplo, né? Mas se pegar aqui uma tabela do Blender que você tirou, por exemplo, né? No Blender, que é um benchmark ali para você estressar a placa de vídeo, a 4050 chega a ficar na frente das 3060, né? Isso, no Blender, né, que é um benchmark de um outro software que você pode usar para produtividade, ele já
opera de maneira diferente. Ele já não se importa tanto com quantidade de núcleos e aproveita mais da nova arquitetura, né, da linha 4000 da NVIDIA, entrega uma pontuação acima de qualquer 3060 que a gente já testou. Sim. Fica melhor até do que a 3060 do Legion 5i, que era a nossa referência. Nessa tabela que vocês estão vendo aí na tela, vocês estão vendo que o que tá pintado em amarelo são as 4050 que a gente testou, né? A 4050 do Nitro ou a 4050 do Galaxy Book 3 Ultra, que também já passou pelo canal. E o que tá em roxo é a 3050. Aqui dá pra ver uma grande diferença aí, Vap, que teve uma evolução muito grande da 3050 para 4050, pelo menos nesse ponto aí de produtividade, né? No Blender, por exemplo, a 4050 ela tá no nível das 3060 mesmo, né? Aqui ela já subiu a categoria, né? Já começou a encostar na placa mais forte da geração anterior. É o que a gente espera ver em jogos, né? E bom, o que importa pra gente é jogos. Eu sei que você tá interessado por conta dos notebooks gamers, né? E temos duas análises para fazer em jogos, Vap. Temos duas formas de analisar a 4050. Com o DLSS 3, ou seja, utilizando o Frame Generation, ou analisando a performance bruta da 4050. Vamos começar analisando a performance bruta dela, sem usar tecnologia, sem usar o DLSS 3. Como é que a 4050 tá na nossa tabela sem o Frame Generation? Começando aqui pelo Forza Horizon 5 no Ultra, sem usar a tecnologia do DLSS 3 para criar esses frames, a gente vê de novo em amarelo a 4050, o amarelo um pouquinho mais forte é do Nitro e o amarelo um pouquinho mais claro a 4050 do Galaxy Book 3 Ultra, que é um notebook de produtividade. Inclusive surpreendeu aí, tá? Ganhou até da... Tá na frente. Em roxo as 3050, pra gente ter uma noção em relação à própria linha dela. Sim. Qual foi o salto nessa geração. E aqui a gente pode ver que ela se descola bastante das 3050, ficando ali no meio de todas as 3060 que a gente já tinha testado. Se parar pra ver, ela tá um pouquinho atrás da 3060 do Helios, né? Um pouquinho atrás da 3060 do Triton, do Legion, mas tá no bolo das 3060 aí, né? Nessa tabela. Isso, no geral, ela começa a brigar com 3060, ora um pouquinho na frente, ora um pouquinho pra trás, mas você vê que ela já saltou, ela já não é mais uma 3050 com uma pequena evolução. Exato, ela já saltou. Tá certo que ela não ganha, ainda não tá na frente das 3060 de fato, ela tá no bolo ali, né? Normalmente a expectativa de uma geração mais nova é que elas passem as gerações anteriores. A 4050 em performance bruta, pelo menos aqui no Forza, não passou as 3060, mas ela conseguiu chegar lá pelo menos mudou de categoria. Só que, pessoal, isso sem usar o DLSS 3. E assim, se você for comprar algum notebook com uma RTX 4000, você vai conseguir usar o DLSS 3 em vários jogos, né? Não são todos os jogos compatíveis, mas nos jogos que você consiga utilizar, meio que não tem por que você não querer utilizar o DLSS 3, porque ele vai gerar muito mais quadros, a quantidade de input lag que ele coloca ali é minúscula, você nem vai notar, e faz muita diferença. Tanto que se a gente usar o DLSS 3 nessa mesma tabela do Forza que a gente mostrou, né? Se a gente testasse ele com o DLSS 3, o cenário é completamente diferente, né, Vap? Aqui a gente já muda bastante o cenário só ativando a tecnologia do Frame Generation. A 4050 do Nitro já passa a liderar a nossa tabela. E a barrinha em vermelho aí, né? Passando inclusive a 4060 sem ativar o DLSS 3. Sim. Ela atinge 108 FPS, né? A primeira barrinha na cor vermelha. Então a gente salta de 75 para 108 quase que do nada. Somente ativando uma tecnologia com os contras bem pequenos, que seriam um pequeno aumento no input lag. Esse resultado que ela pegou é quase equivalente a uma 3070 Ti, né, cara? Tipo, com o DLSS 3, realmente ela vai impressionar muito na questão de performance. Então aqui no Forza, dá pra notar nessa tabela que se você só apostar na performance bruta da 4050, ela tá no bolo das 3060. Mas se você puder usar o DLSS 3, se o jogo for compatível e você quiser, ela consegue ganhar muito mais performance. Foi o quê? 30 frames aí que você ganhou nessa diferença, né, no Forza Horizon aí. Isso, 33 FPS, quase 50%, somente ativando a tecnologia, né? Que é o principal grande chamariz dessa linha 4000. E tem uma outra diferença também, né? Uma outra vantagem da linha 4000 é que ela tá gastando menos energia, né? Então, se a gente reparar, se pegar um trecho gravado de uma 3060 contra uma 4050, o consumo de energia delas é bem diferente, né? Isso, se a gente analisar aqui o teste do Cyberpunk 2077 no Legion 5i, a 3060 consumia cerca de 120 watts para entregar uma média ali de 63 FPS. Já na 4050, a gente tem um consumo de 85, 86 watts, o que é bem menor, quase 30 watts a menos, para entregar um FPS um pouquinho maior. Aqui no nosso teste, a 4050 superou a 3060 do Legion 5i. Isso sem usar Frame Generation ainda, né? Sem usar Frame Generation, os dois no mesmo cenário, né? O Cyberpunk 2077 no Ultra. Essa diferença no consumo é importante porque, consumindo menos energia, ela tende a esquentar menos. A placa de vídeo esquentando menos, ela vai esquentar menos todo o sistema de dissipação de calor, pode gerar um aquecimento menor no processador, além de permitir que a fabricante talvez economize um pouco, não precise colocar metal líquido ou outras formas de
dissipar o calor do seu processador e da sua placa de vídeo. E assim, a gente falou sobre Forza Horizon 5, Cyberpunk, mas a mesma coisa aconteceu em outros jogos, né, VAP? Jogos que têm compatibilidade com o DLSS 3, aconteceu basicamente que a 4050 ficou no nível de uma 3060, usando o DLSS 3 ela passa qualquer 3060, né? Sim, com exceção do Cyberpunk, onde a 4050 já foi melhor nativamente do que a 3060, né? Aqui pode ser uma questão de tecnologia, o Cyberpunk aproveita bastante as evoluções da NVIDIA, mas ele tem um salto com o DLSS 3. No A Plague Tale acontece a mesma coisa, ela sem o Frame Generation, a barrinha amarela, pegou 54 FPS, ali no bolo para baixo das 3060. Na tecnologia, ela vai para 72 FPS, passando na frente de todas as RTX 3060 que a gente já tinha testado. O mesmo acontece de novo no Hogwarts Legacy. Sem o DLSS 3, ela fica ali com 55 FPS, abaixo, inclusive de todas abaixo 30, né? de todas as 3060, mas quando você liga, ela salta para 82 FPS. Então aqui é a maior diferença e de novo ela passa na frente de todas as 3060 que a gente já testou. O único porém vai ser em jogos que não tem o DLSS 3, porque até então esses jogos mais recentes até tem DLSS 3, mas mesmo em jogos lançamentos, tem alguns lançamentos que não estão vindo com DLSS 3, e aí em jogos onde você não vai poder contar com tecnologia, aí você realmente vai ficar no mesmo nível de uma 3060, né? Aí nesses cenários você vai ter mais ou menos a média das 3060 ali, se a gente calcular entre a melhor, que é a Legion 5i, LS300, e as piores, que são Gigabyte G5, Triton 300SE, você vai estar mais ou menos na média. Caso o Red Dead 2, pegando 93 FPS, de novo, ela descola das RTX 3050, que estão ali na casa dos 64. Assassin's Creed Valhalla no alto, naquela já surpreende e passa as 3060. É verdade, sem Frame Generation ela foi bem já, né? Pegando 93. A do Galaxy Book 3 Ultra, que é um notebook de produtividade, aí sim ela já pega 83, nível de nave estelar. Sim. De novo as 3050 lá pra trás com 34 e 44 FPS. E a mesma coisa acontece no Horizon Zero Dawn. Pega 97 FPS 4050 do Nitro, enquanto a 3050 do mesmo Nitro pegava 62 FPS. Então você de novo descola da geração anterior e passa a brigar com as 3060. E bom, no final das contas, vocês viram aí as tabelas, os resultados, e sendo bem sincero, eu hypei nessas novas RTX 4050. Não tinha hypado tanto nas 4060, porque o salto não foi tão grande, mas nas 4050 realmente parece que elas estão, pelo menos, no mesmo nível de uma 3060. No pior dos casos, tá parecido com uma 3060. Nos melhores casos, que é onde você vai usar o DLSS 3, ela passa as 3060 chegando numa 3070 Ti. O ponto é, custando a mesma coisa que uma 3060. No começo a gente ficou com o pé atrás, principalmente por conta desse carinha aqui, que veio com uma 4050 custando seus 12 mil reais. Mas agora com esses lançamentos recentes da Dell, né, o Dell G15, na linha da Vel também, com preço mais próximo da 3060, a gente começa a ter realmente essa questão. E a gente usou o Nitro como base, porque apesar da diferença de preço, é uma 4050 Full Power, o que deve vir também no Dell G15 e na linha gamer da Vel, com um processador semelhante. Então a performance provavelmente vai ser muito parecida. E de novo, além da 4050 tá desempenhando parecido com uma 3060, até o DLSS 3 ainda tá consumindo menos, tem tecnologias de encoder de vídeo mais recentes, né? Vai permitir temperaturas mais aceitáveis. Então, no final das contas, se a gente pega o mesmo notebook com o mesmo preço, um tem uma 3060 e o outro tem uma 4050, você escolheria qual? Atualmente, no mesmo valor, eu iria para 4050, porque o desempenho é parecido, tem casos onde vai ter um salto de desempenho muito maior e as tecnologias que são sempre bem-vindas. Eu também iria numa 4050, pelo motivo de que, beleza, o DLSS 3 eu acho que não pode ser uma muleta, a gente não pode ficar dependente do DLSS 3, mas já que a 4050 sem o DLSS 3 já está no nível de uma 3060, o DLSS 3 acaba virando um bônus. Como não tá custando mais caro, eu também teria preferência, né, em ir para 4050. Recomendaria que vocês começassem a olhar também esses modelos novos que estão surgindo, né? Então, realmente, dessa vez, eu acho que as 4050 estão valendo a pena, pelo menos nesses lançamentos que apareceram recentemente. Mas enfim, finalmente saiu esse vídeo, porque muita gente tá perguntando. Eu espero que tenha respondido aí a sua pergunta. O vídeo até ficou um pouquinho longo, porque a gente mostrou muita coisa, tá? Se faltou alguma coisa, comenta aqui embaixo. Inclusive, se vocês não concordam, né? Se você tem alguma opinião diferente, comenta aqui embaixo também pra comunidade ficar sabendo. E agora falta, pra gente analisar uma placa de vídeo que também tá muito popular, que é as novas RTX 3050 de 6 GB, né? A gente não testou ainda, a gente não tem como falar, mas tem um novo Dell G15 agora com uma 3050 de 6 GB. Será que está melhor do que uma 3050 de 4 GB ou tanto faz, né? Em breve a gente traz esse conteúdo para vocês também. Mas é isso, se vocês curtiram o vídeo, não se esquece, deixe o seu gostei, não se esquece de conferir o nosso site de promoções, tá aqui na descrição, para poder pegar esses notebooks aí num preço mais interessante. E vejo vocês no próximo então. Até mais, valeu!
Até mais.